bate-papo que você viu no último programa sobre iluminação, luminárias, como fazer com que a parte da iluminação no seu comércio, na sua casa, seja mais eficiente. Vocês que já acompanharam, o engenheiro Arthur Zandron, ele traz essas informações para a gente. Para quem perdeu antes, é só acessar o site da associação que está aparecendo aqui embaixo do vídeo para acompanhar a nossa entrevista e o que mais a gente vai trazer hoje. Certo, Arthur? Certo. Estamos aqui de novo para falar um pouquinho mais de iluminação. Não tocamos aqui em Missão Impossível, né? A gente toca de novo. Mas estamos aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre iluminação e passar para vocês um pouquinho mais de dicas sobre isso. Para dar um pouco de exemplo, as lâmpadas de descarga também elas são mais usadas, né, que a gente falou, que são ou de filamentos, né, incandescente, ou de descarga. Essas lâmpadas de descarga, o público em geral é mais difícil deles verem, porque ela é usada mais na área comercial e industrial. Então, quando eu preciso iluminar um outdoor, quando eu preciso iluminar um campo de futebol, um pátio de fábrica, um galpão de fábrica, aí já entra mais as lâmpadas de descarga, por conta delas terem uma boa eficiência e ter uma vida útil longa. Então, eu separei aqui para comentar alguns exemplos de lâmpadas de descarga. Eu tenho as lâmpadas de baixa pressão. Lâmpadas de baixa pressão, uma mais comum que o pessoal vai reconhecer e que eu uso na residência, são essas lâmpadas fluorescentes que a gente tem, que são as lâmpadas, ou aquelas lâmpadas econômicas, ou essas lâmpadas tubulares, que geralmente é de 20 ou de 40 que eu uso em casa, são lâmpadas de baixa pressão. Por quê? Porque dentro dela tem um gás, e ele tem um eletrodo onde ele, por processo físico-químico, né, partículas passam, criam íons, criam átomos, coisa da física, não interessa muito para o público, mas ele emite radiação. Essa radiação, geralmente em infravermelho ou ultravioleta, ela é invisível ao olho humano. Então, se eu tivesse uma lâmpada dessa que eu ligasse, acendesse ela, colocasse ela na minha rede elétrica, acendesse, eu não estaria vendo a luz. Então, o que o pessoal coloca? Eles pegam um produto químico e pintam ela por dentro com esse produto ou com esse pó, que aí essa radiação vai excitar esse material fluorescente e ele vai criar o efeito de fluorescência. Aí ele cria a luz visível. Um dado importante para o público é essas lâmpadas tubulares, ou essas econômicas, que se chama PL, né, o HO. Tomar cuidado com isso, para na hora que você substituir ela, você não quebrar ela e jogar num saco de lixo, ou deixar aí quebrado em terreno baldio ou em algum lugar assim, principalmente porque o funcionário público que faz a parte de limpeza pública, ele às vezes, né, naquela correria que eles têm em prazo para fazer a limpeza, eles vão pegar esse saco de lixo e muito provavelmente ele se corte com essa lâmpada. Por conta desse pó químico, desses produtos químicos que tem para dar fluorescência, esses cortes com esse tipo de lâmpada, ele tem uma cicatrização difícil. Falando de lâmpadas ainda de pressão e de baixa pressão, mas agora para o pessoal mais técnico, eu tenho as de vapor de sódio de baixa pressão. Tá? Essa vapor de sódio ela me produz uma luz amarela, mais amarelada. Por conta disso eu tenho um baixo índice de reprodução de cores, mas eu tenho um conforto visual maior. Mas ela te dá um bom reconhecimento de contraste. Apesar dela ter um baixo índice de reprodução de cores, ela te dá um bom reconhecimento de contraste. E é por isso que ela é usada em vias públicas, é muito comumente usada em vias públicas. Você pode reparar quando você está dirigindo à noite, a luz é meio amarelinha, ela te dá um conforto visual, mas ela tem um bom índice de percepção. Espacial, inclusive, né? Isso, aí você consegue ter, né, dirigir legal num ambiente mais confortável. Uma característica dela é que elas usam um reator. Então eu não conecto ela direto à rede elétrica. Eu tenho um reator que vai fazer o trabalho de ignição dessa lâmpada para que ela acenda. Ela tem um processo de acendimento. Então eu tenho também uma parte mais técnica, mas eu tenho um componente a mais nessa lâmpada. Tenho a lâmpada e eu tenho o reator fazendo essa interface dela com a rede elétrica. Eu tenho também na parte de alta pressão, eu tenho as mistas, porque tem esse vapor de sódio de baixa pressão e eu tenho as partes de lâmpadas de alta pressão. Por que alta pressão? Porque aquele gás lá dentro, ele está em torno de 100
a 110 ATMs. Dá para se comentar, que também é muito comumente usada, né? Eu tentei separar para comentar, as mais comumente usadas é a luz mista. A vantagem dela, ela não precisa de reator. Eu conecto ela direto à rede elétrica. Ela é usada muito assim em jardins, em praças. Eu tenho a de vapor de mercúrio, que também é uma lâmpada usada, muito comumente usada. Ela também tem uma luz branca, tá? Uma reprodução de cor boa. Ela usa reator, diferente da mista, ela também tem um reator. Eu tenho que interfacear ela na rede elétrica com um reator que é para ela. Só que essa lâmpada de mercúrio, ela tem uma vida útil em torno de 20 mil horas. Então é colocar e esquecer. Manutenção é muito longa, né? O pessoal de elétrica de manutenção detesta essa lâmpada, né? Você coloca, perde o cliente. Né? É usado muito para vias públicas, é usado para jardins, fábricas e parques. E eu tenho a de multivapor metálico também. Essa iluminação ela é usada muito em áreas esportivas, principalmente para grandes campos, grandes áreas esportivas, um estádio de futebol, um local assim. Você usa essas lâmpadas que ela vai te dar um índice bom de claridade, o ambiente fica muito bom. É usada para clarear monumentos. Ela é muito usada também para o pessoal de horticultura. Eu consigo montar uma iluminação num ambiente onde eu tenho plantas e ela vai estimular o crescimento dessas plantas. E vocês da televisão e do cinema, mais uma vez, usam muito essa lâmpada, porque te dá um recurso muito bom. Essa lâmpada ela tem um índice razoável de emissão de raio ultravioleta. Então, você faz uma consulta com um profissional que não tem muito conhecimento, você às vezes coloca uma lâmpada dessa e você está pondo a sua vida até em risco. E o ultravioleta, uma outra característica, ele provoca queimadura de retina. Então, ao longo dos anos, mais uma vez salientando um projeto de iluminação mal feito, com uma lâmpada dessa, ao longo dos anos, você pode ter cegueira, ela vai provocando uma cegueira progressiva e irreversível. O que vai também fazer a diferença nessa parte de iluminação, a lâmpada só é o gerador, ela vai produzir energia elétrica em luminosa. Tá? O que te dá também uma boa eficiência, aí entra também uma gama enorme, infinita, de projetores e luminárias. Então, eu tenho lá uma luminária que eu quero dissipar esse fluxo luminoso. Ele vai dissipar. Eu tenho uma luminária que eu quero concentrar esse fluxo luminoso. Ele vai concentrar esse fluxo luminoso. Também vai do seu profissional te orientar e saber para que você precisa dessa iluminação. Então, eu tenho, o meu fluxo luminoso é dado em lumens. Você pegar uma tabelinha da lâmpada, ele vai dar lá, a lâmpada tem tantos lumens, tá? É de tantos volts, é de tantos watts, e te dá tantos lumens. Esse lumens é a potência de radiação que a lâmpada emite, no total. Então, quando eu acendo ela, aquele brilho, aquela radiação, é medida em lumens. É uma unidade que o pessoal que não é da área não tem muito contato, né? Porque não se usa no dia a dia. Eu tenho também o iluminamento, que é dado, a gente vai dar alguns exemplos aqui de iluminamento, que é dado em lux, que é uma unidade de medida também. O iluminamento é o fluxo luminoso dessa lâmpada distribuído pela superfície. Tá? Então a lâmpada tem uma radiação, tem um brilho, como ele é distribuído pela superfície, essa unidade de medida é o lux. Eu faço o cálculo em cima do lux. E eu tenho a luminância, que é dada em candela por metro quadrado. Então, é uma outra unidade. Coisa. Também que parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas ela é uma unidade tipo assim, eu tenho o lux, que é a superfície. O candela seria a direção do foco dessa lâmpada num determinado ponto. Então a mesma lâmpada, aqui exatamente embaixo dela, eu tenho uma unidade de medida mais intensa em candela do que o mais longe dela. Né? Naquele ponto, como está aquele índice luminoso. Fica aqui o enfoque de você procurar o seu profissional, um profissional que entenda da área, que seja a área dele, para ele te dar um bom suporte de iluminação. É uma área muito legal, muito ampla, a gente ficaria aqui um ano falando disso e não daria conta, mas tentamos dar uma explanada só para ter um conhecimento geral. De novo eu volto a agradecer a você, meu amigo, que a gente já se conhece há um certo tempo, agradecer à associação, essa oportunidade de poder dividir um pouquinho também
com vocês aí esse espaço de tempo. Obrigado pela tolerância aí de aguentar a gente esse tempo aí. Obrigado. Arthur, eu que agradeço, em nome da associação, levar